eu posso separar essas coordenadas em uma parte que dependa só de R e uma parte que dependa só desses ângulos. Tá certo? Então, eu posso escrever essa função aí como uma parte que dependa só de R e uma parte que dependa dos ângulos. Essa parte que só depende de R está associada com a distância do elétron ao núcleo. E essa outra parte aqui está associada com o formato e orientação da nuvem eletrônica. Quando nós resolvemos, aplicamos aquela equação que é a equação fundamental da mecânica quântica, que é a equação de Schrödinger, que foi o físico que propôs aquela equação, quando nós aplicamos aquele operador hamiltoniano, gastamos um monte de energia, de ponta de lápis, e tinta de caneta e folha de papel, nós chegamos aqui nos números quânticos. Então, olha como é simples. Até aqui eu só estou explicando o contexto para vocês. Em algum momento na vida de vocês eu vou perguntar para vocês qual é o significado do produto de Psi pelo seu complexo conjugado? Não. Não. As expectativas de vocês vão se confirmar, não tenham receio. Eu podia dizer para vocês que os elétrons, a energia dos elétrons em um átomo, os elétrons de um átomo são caracterizados por 4 números quânticos. Isso vocês sabem desde o colégio. O que eu ia acrescentar falando isso? Nada. Acrescentei alguma coisa a mais? Eu sei que não muito. Mas eu estou explicando para vocês qual é a origem, a sequência da coisa, Então, se eu quero saber qual é a energia de um elétron num átomo de hidrogênio, não adianta eu querer usar modelo mais simplificado, Eu posso usar o modelo de Rutherford-Bohr, calcular a energia de elétron, posso. Mas pelo modelo de Rutherford-Bohr, a energia do elétron vai depender só do quê? Lembra do átomo de Rutherford-Bohr? Não lembram do átomo de Rutherford-Bohr? Lembra ou não lembra? Antes do Rutherford, o modelo mais... Eu não vou dizer que era o modelo mais aceito, porque era uma época de muita turbulência, as coisas estavam acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Mas para entender, aliás, eu queria dizer para vocês o seguinte, no começo do século XX, eu já falei isso aqui, que no começo do século XX, pensava-se sobre o átomo a mesma coisa que se pensa sobre a função de onda. Se eu sei calcular rendimento de reação, se eu sei entender um monte de coisa que acontece quimicamente, por que eu tenho que entender o que é o átomo? Não preciso. Macroscopicamente ele funciona. Era exatamente a mesma coisa. Eu já falei para vocês, essa é uma leitura que eu gostaria que vocês fizessem aí na semana de folga da disciplina da gente que vocês vão ter. Eu gostaria que vocês lessem um texto sobre o papel de um físico chamado Jean Perrin, um físico francês, para o desenvolvimento da atomística, quando o átomo, a existência do átomo e a necessidade
de valorizar essa existência foi consolidada. Não surpreende vocês? Que até o começo do século XX, a ideia da existência do átomo era uma coisa secundária? A mim me surpreendeu. Quando eu soube disso pela primeira vez, me surpreendeu. Porque desde pequenininha me ensinaram que desde a Grécia, desde o Demócrito, as pessoas pensavam, né, sobre o átomo. Então, para mim, desde pequenininha, a ideia da necessidade, né, essa necessidade atomística, né, era uma coisa claríssima. Não, não é. Funcionou, está ótimo. Mais ou menos o que acontece com o psi. Então, eu sei que eu descrevo a matéria agora por uma função de onda, ponto. O que é importante? Vamos numerar. Na mecânica quântica, a matéria é descrita por uma função de onda. Essa função de onda é uma função periódica que tem algumas propriedades que a gente também não vai explorar, tá certo? Mas é uma função de onda periódica daquele tipo que eu mostrei para vocês. Cossenoidal, senoidal, ou uma mistura, ou a soma dos dois tipos de função. Essa função, desde que operada matematicamente, desde que eu faça um conjunto de operações matemáticas com ela, ela deve ser capaz de, no átomo de hidrogênio, por exemplo, mas não só, eu estou com um átomo hidrogenoide, ela deve me dar as energias do elétron no átomo de hidrogênio. Aí eu expliquei para vocês que é muito melhor, se eu vou tentar entender, ou se eu vou tentar descrever esse elétron no átomo, por conta dessa simetria esférica desse elétron no átomo de hidrogênio, eu vou usar coordenadas esféricas, ao invés de usar coordenadas cartesianas. Coordenadas esféricas, elas são escritas em termos de dois ângulos e de uma distância. E eu consigo escrever essa função de onda aqui separando a contribuição, que é uma contribuição essencialmente de distância, dessa contribuição de ângulos. Então, o que eu vou ter? Eu estou dizendo para vocês que daqui saem os números quânticos. Lembrando, né? Final do século XIX, o modelo, começo do século XX, o modelo que vigia, pelo menos nos livros, né, de química, eles contam a história desse jeito, era o modelo de Thomson, aquele pudim de passas, né? Você tinha a carga positiva do átomo, que já se sabia que existia, era a parte gostosinha do pudim, né, a massinha, e as passas ou as ameixas eram os elétrons que ficariam inseridas nessa massa de pudim. Esse modelo ficou provado como inconsistente pelo experimento que o Rutherford fez, né? Então o Rutherford mostrou, ele jogou partículas alfa, né, que são núcleos de átomos de hélio, são partículas carregadas positivamente. Ele jogou essas partículas alfa numa folha muito fininha de ouro, e se o átomo fosse como o Thomson tinha descrito, essas partículas carregadas positivamente deveriam atravessar esse pudim sem problema nenhum. E o que aconteceu é que não, um número não desprezível de partículas voltava na direção da fonte. O que queria dizer que elas tinham sido freadas e repelidas de volta. Então, o que o Rutherford imaginou, bom, existe uma parte do átomo que não é a maior, né, não é a maior parte do átomo em termos de volume, que concentra a carga positiva. Então, quando as partículas alfa vêm e encontram, estão na direção do núcleo do átomo, ou elas são defletidas, né, ou elas são desviadas, ou então elas ricocheteiam nessa parte do átomo. Então ele adotou um modelo planetário, né, um Sol na posição do núcleo e os elétrons na posição dos planetas. Mas era um modelo meio deficiente ainda. E o Rutherford, e o Bohr, perdão, ele conseguiu explicar algumas observações que eu gostaria muito de ter tempo de repetir aqui na sala com vocês, mas eu acho que eu não terei. O futuro dirá, vamos ver. Que era, por exemplo, o espectro de linhas, né? Já era sabido desde o século XIX. Por exemplo, se eu olhar para essas lâmpadas aqui, ó, são lâmpadas de vapor de mercúrio. Se eu olhar com um aparelhinho, a gente chama de espectroscópio, que tem um prisma, ou então uma redezinha de difração, eu vou ser capaz de ver as linhas do mercúrio, porque essas lâmpadas têm vapor de mercúrio, e eu tenho átomos de mercúrio que receberam muita energia, que foram para níveis de energia bem altos, e eles têm que voltar.
Quando eles voltam, eles devolvem essa energia na forma de luz. A gente não vê porque a gente só vê a emissão fluorescente desse material branco. Agora, se eu olhar com o espectroscópio mostra as linhas do mercúrio, são linhas coloridas, muito bonitas. E isso já é conhecido há muito tempo. Como é que você explica isso para o modelo de Rutherford? Não explica, não explica. Então, o que o Bohr propôs é que você tem órbitas discretas e que para o elétron ir de uma órbita para outra, ele tem que ganhar aqueles pacotinhos ali, ΔE de energia. E quando ele volta, ele devolve essa energia, dá origem ao espectro de linhas de emissão. Que, aliás, vocês conhecem muito bem por causa dos fogos de artifício, não é? Fogos de artifício são bonitos e coloridos por causa dessa emissão dos átomos, não é? Bom, legal. Distância do... Então, no modelo de Rutherford-Bohr, no átomo de Rutherford-Bohr, a energia do elétron depende da distância ao núcleo. E agora no átomo quântico, eu vou chamar de átomo quântico, tá? A energia do elétron depende da distância O que vocês acham que θ e φ determinam na eletrosfera? Como é que θ e φ afetam essa eletrosfera aqui? Como? Oi? Diga, Rafael, não vi. Não. Eu posso aumentar esse vetorzinho aqui da distância e manter o mesmo θ e o mesmo φ. Se θ e φ e ou mudarem, o que muda na nuvem eletrônica? Oi, Mica? Que a gente chama do quê? Mas vocês estão olhando para a nuvem eletrônica. Vamos lá. Vocês desceram para o tamanho do átomo. Vocês estão olhando bem na frente de vocês um átomo de hidrogênio. Se eu mudar o R, o que vai acontecer é que o átomo de hidrogênio, né? Imagina aqui na minha mão, olha, uma esferinha perfeita, bonitinha. Se eu mudar o R, eu estou mudando o diâmetro dessa esfera só. Tá certo? Mas e se eu mudar o θ ou o φ, o que vai acontecer com isso aqui? Continua uma esfera? Não, vai se distorcer. Então, θ e φ estão relacionados com o formato e orientação da nuvem eletrônica. Eba, agora está fazendo sentido, né? Então, eu tenho um número quântico que vai depender, que a gente chama de número quântico principal, né? Aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu tenho um número quântico secundário. O número quântico secundário é um número, mas ele descreve uma geometria do orbital, uma forma do orbital. Se o número quântico secundário for 0, eu sei que o meu orbital é esférico. Como é que a gente chama os orbitais esféricos? Orbitais do tipo S. Se o número quântico secundário, ao invés de 0, for 1, eu não tenho mais um orbital S. Porque o que descreve um orbital S é o número quântico secundário 0. Se o número quântico secundário for 1, não pode mais ser esfera. Aí vai ter aquela forma de halteres, não é?
Quem tem forma de halteres? Os orbitais? P. Se tem forma de halteres, eu tenho 3 orientações no espaço, não é? Eu tenho PZ, chutei, eu tenho PZ, eu tenho PY e tenho PX. Terminou? Não, não terminou. Porque um outro físico, fazendo mais um monte de conta, ele descobriu que 2 elétrons não poderiam ter os mesmos números quânticos. Aí é um problema, né? Porque eu posso, por exemplo, um elétron, o átomo de hidrogênio tem um elétron só. Mas eu poderia colocar um elétron a mais nesse átomo e ele teria os mesmos 3 números quânticos, mesma distância, orbital S. Só que é um problema, porque mais ou menos no começo do século XX também, descobriu-se que o elétron é um experimento super bonitinho. Você passa um feixe de elétrons num ímã muito forte. E esse feixe de elétrons, ele vai se separar em 2. Isso quer dizer que alguns elétrons interagiram de uma forma com o campo magnético e os outros elétrons interagiram de outra forma. Isso quer dizer que elétron tem momento magnético, tem 2 momentos magnéticos diferentes. Ele se comporta como se fosse um imãzinho. Eu lembro a vocês que o comportamento do elétron também é ondulatório, não é? Mas esse desenho, esse modelo, para vocês imaginarem, é de um pequeno ímã, né? E esse pequeno ímã ele tem um momento magnético. Então ele vai interagir com o ímã, né? E vai ser desviado. Bom, para 2 elétrons, já que eu só tenho 2 momentos magnéticos, eu só posso ter 2 elétrons por orbital. Certo? Se eu for colocar um terceiro elétron no orbital, ele vai ter um momento magnético. Esse momento magnético a gente representa por mais meio ou menos meio. Se eu for colocar um terceiro elétron no orbital, já que eu só tenho 2 momentos magnéticos, ou vai ser mais meio ou vai ser menos meio. E aí eu vou ter 2 elétrons com os mesmos 4 números quânticos, o que não pode. Tá certo? Então eu só tenho 2 elétrons por orbital. E o que é o orbital? O orbital é aquela região do espaço que eu defini pelo produto de psi com seu conjugado complexo. Então ele está definindo a densidade eletrônica numa dada região do espaço. Está muito difícil? Então, olha, nós estamos nesse momento dando energia para elétrons. Então, o que os números quânticos fazem é identificar essa energia através da distância ao núcleo, do formato da nuvem eletrônica, da orientação dessa nuvem eletrônica, porque se o número quântico secundário for 0, a simetria da nuvem eletrônica é esférica. Aí não tem orientação preferencial no espaço. Mas se o número quântico secundário for 1, eu tenho 3 orientações possíveis que o elétron pode ter. Tá certo? A princípio, um elétron num orbital px, ele tem a mesma energia de um orbital py e de um orbital pz, orbital atômico. Esse site é um site de uma universidade, a Universidade de Sheffield, no Reino Unido. E ele é muito interessante porque ele tem tudo isso que vocês vão ver é obtido com cálculo dessas funções que eu mostrei para vocês, né? O átomo de hidrogênio, ele, apesar de ser difícil fazer no papel, tal, ele é super, né, bem descrito do ponto de vista matemático, né? Então vamos ver, por exemplo, quando eu falo em um elétron, 1s, o que eu estou falando? Eu estou dizendo um elétron, é o elétron que se encontra a menor distância do núcleo
e que ocupa um orbital de simetria esférica. Se eu vou para o 2s, por que não? Eu posso promover esse elétron para um orbital que tem o mesmo formato, mas está mais longe do núcleo. Também tem simetria esférica, mas notem que o raio vai aumentando. E o 3s? Idem. Até, vamos lá, o orbital 7s. Todos eles têm formato esférico. Então, um elétron que ocupe qualquer um desses orbitais que eu falei para vocês, ele vai ocupar uma região do espaço que tem simetria esférica. Diga. O que você não consegue entender? Eu estava tentando achar a diferença, aí você mudava assim demais. Não estava vendo diferença entre uma e outra. É que não tem, é isso que eu estou falando. O que muda quando eu vou de um para o outro? O que mudou? A distância. Eu vou do 1 para o 7. Eu estou dizendo que todos eles têm simetria esférica. Então, você não vai ver diferença mesmo. O que muda é uma esfera desse tamanho, depois desse tamanho, depois desse tamanho, depois desse tamanho só. Mas tem todos simetria esférica. Por quê? Porque são todos S. Tá? O número quântico secundário é 0. Vamos ver agora os orbitais P. A partir do número quântico principal 2, eu passo a ter outros formatos possíveis para esse orbital atômico. Então, os formatos possíveis que eu tenho são esses formatos de halteres aqui que eu falei para vocês. Esse aqui é o PZ, esse aqui é o PY, esse aqui é o PX e esse aqui é o PY. Aqui o Y está na frente para ele. Quem chamou? Diga. As esferas ficam uma dentro da outra? Sim. Mas não é exatamente uma dentro da outra. Mas elas ficam, você vai tendo esféricas concêntricas, ficar tendo esferas concêntricas, sim. Interessa isso para a gente? Não. O que interessa é que a simetria é esférica. Aquelas zonas em que você não tem nada, a gente chama de regiões nodais, né? Então não é um contínuo, mas é como se fosse uma esfera dentro da outra. Tá? Então, olha que legal os orbitais do tipo P. E o 4P? Será que o 4P é diferente? Olha que bonitinho que o 4P é. Então, quando a gente fala em orbitais do tipo P, que a gente fala tem forma de halter, a gente está pensando mais exatamente no 2P, né? Se a gente for representar o 3P, são halteres mais sofisticados, né?